Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Eu quero nesse vídeo falar sobre Santos Dumont, sobre um aspecto da vida de Santos Dumont. Eu espero que vocês tenham aprendido na escola alguma coisa sobre Santos Dumont ou lido algo a respeito. Por que eu falo isso? Porque os estudos hoje do Brasil, o ensino hoje do Brasil está tão esquisito. É bem provável que muitas escolas não ensinem quem foi Alberto Santos Dumont. Esse vídeo, ele vai se prender ao fato da pessoa Alberto Santos Dumont. Por quê? Porque os seus feitos já são mais do que conhecidos, espero eu. Divirtam-se com esse pequeno vídeo que eu vou falar de alguns aspectos da vida pessoal de Alberto Santos Dumont e, é claro, aproveitando uma visita que eu fiz a Petrópolis na sua casa, intitulada A Encantada. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, Alberto Santos Dumont, ele nasceu numa cidade de Minas Gerais chamada Palmira, na época. O nome da cidade hoje é Santos Dumont. Santos Dumont nasceu num período bastante interessante. Ele nasceu em 20 de julho de 1873, tá? Morreu no Guarujá a 23 de julho de 1932. Olha que coisa interessante. Nasce em julho, morre em julho. Alguns órgãos, algumas revistas, alguns historiadores dizem que Santos Dumont, principalmente a Wikipedia, diz que Santos Dumont foi um aeronauta, um esportista, foi um inventor, né? Santos Dumont, gente, na realidade, ele era um playboy, ele era um filho de pai rico, de pai fazendeiro do café, que nasceu numa época bastante interessante, bastante agitada em termos de tanto de cultura, quanto de avanço científico, quanto de costumes. Ou seja, naquela época ali da Revolução Industrial, no tempo da Era Vitoriana, né, que foi ali bastante influenciador, inclusive, no pensamento da época, no pensamento tanto científico quanto tecnológico da época. O seu próprio pai, ele já tinha um pensamento além da sua existência, né? Quando o pai de Santos Dumont mandou Santos Dumont estudar na Europa, ele falou assim: não, eu não quero que você se gradue doutor, porque na época a moda era você ser fazendeiro, mandar o filho para a Europa para ser doutor, para ser um advogado, né, na maioria das vezes. O pai do Santos Dumont, na realidade, não queria isso. O pai do Santos Dumont falou assim: não, você vai para a Europa estudar não para ser doutor, eu quero que você entenda de engenharia, entenda de mecânica, pois esse é o futuro do mundo. Olha o pensamento do pai dele, num país ainda naquela ideia daquela economia, né, saindo da economia escravocrata, né, com aquele pensamento retrógrado, né, que várias pessoas tentaram tirar esse pensamento retrógrado do Brasil. Um deles foi até o próprio Barão de Mauá, né, que tentou e infelizmente não conseguiu tirar essa ideia, né, da preguiça do brasileiro. Tanto é que hoje no Brasil a gente não tem prêmio Nobel, né, porque não é essa a mentalidade do brasileiro. O pai do Santos Dumont mandou Santos Dumont para a Europa justamente para tirá-lo dessa mentalidade tacanha que existia no Brasil, essa mentalidade retrógrada, né? E Santos Dumont então foi fazer engenharia, né, na França. E claro, Santos Dumont era um playboy, era um filho de papai rico, mas ao contrário dos outros playboys que pegavam o dinheiro do papai e resolviam gastar com outras coisas menos, digamos assim, profícuas, Santos Dumont resolveu
entrar de cabeça na ciência e na tecnologia. Ele era um grande entusiasta e, é claro, usou o dinheiro do pai para fazer aí grandes contribuições para a humanidade. Existe aí uma polêmica. Santos Dumont inventou o avião, quem não inventou foi os irmãos Wright, mas ele fez o motor a gasolina, os outros não fizeram. Gente, não importa. Cada nação tem o seu herói. Os Estados Unidos tem os irmãos Wright, a França tem, embora Santos Dumont tenha ganho diversos prêmios na França, a França também tem seu próprio, digamos assim, padroeiro da aviação. Não importa se ele foi o primeiro, segundo ou terceiro. O que importa é a história de vida desse personagem extremamente interessante. Eu quero aqui aproveitar um vídeo que eu fiz de uma viagem que eu fiz a Petrópolis, agora em novembro. Fiz a visita à casa do Santos Dumont pela enésima vez, né? Mas eu sempre, quando vou a Petrópolis, vou com pessoas que não conhecem a cidade, eu aproveito e mostro, né, essa casa de Santos Dumont. É claro que essa casa de Santos Dumont, ela foi uma das várias casas, das várias residências. É uma casa muito, muito simples, né? Uma casa que vocês estão vendo aí, um chalé muito simples, mas que dentro desta casa, Santos Dumont pôs em prática muitas coisas da sua mente extremamente inventiva, né? Da sua cabeça que não parava de inventar, que não parava de buscar novas soluções. Muita gente liga Santos Dumont à aviação, mas existem diversas invenções praticadas, feitas, né, por Santos Dumont, né? Então, dentro da casa, nós estamos vendo aqui alguns prêmios que Santos Dumont ganhou. Vocês podem notar que é uma casa muito, muito simples, com móveis de uma simplicidade bastante, digamos assim, interessante, porque ele não era uma pessoa que gostava de demonstrar bens materiais. Ele era um cara simples, com uma mente muito inventiva, e o projeto da casa dele foi ele que fez. Então vocês vão ver que tem características de construção bastante, digamos assim, diferentes para a época, né? A mente buscadora, aquela mente de inventiva de Alberto Santos Dumont teve bastante influência, né, na época. Santos Dumont era uma pessoa que gostava muito, muito de ler, né? Lia romances, né? Lia bastante, quer dizer, ele não era só um cara que era engenheiro técnico dos números, ele também gostava de ler coisas de cultura. Então, nessa casa nós temos algumas coisas bastante interessantes, né?
porque é uma carta que o pai fez ao filho para mandar o filho para a Europa. Então vocês podem ver aqui o pensamento, né, progressista já do pai dele, né, do Henrique Dumont. A carta diz o seguinte: tenho ainda alguns anos de vida. Quero ver como você se conduz. Vai para Paris, o lugar mais perigoso para um rapaz. Vamos ver se você se faz um homem. Prefiro que não se faça doutor. Em Paris, com o auxílio dos nossos primos, você procurará um especialista em física, química, mecânica, eletricidade, etc. Estude essas matérias e não se esqueça de que o futuro do mundo está em mecânica. Você não precisa pensar em ganhar vida. Eu lhe deixarei o necessário para viver. Henrique Dumont. Tá? Então, claro, Santos Dumont teve algumas facilidades, né, gente? Ele era nascido aí de uma classe, digamos assim, privilegiada. O que não tira os méritos, porque muitos playboys, na época dele, conforme eu falei anteriormente, gastavam seu dinheiro com bobagem. Ele, pelo menos, ele utilizou os privilégios dele para fazer algo útil para a humanidade. Uma outra coisa que as pessoas dizem, né, do Santos Dumont, que ele morreu de depressão porque era contra a aplicação militar dos aviões. Isso é pura balela, gente, isso é boato. Inclusive, Santos Dumont escrevia cartas ao presidente da República no sentido de criar uma força aérea brasileira. Tem várias cartas que ele explica, né, que ele manda para a presidência da República no sentido de criar força aérea. Então, essa história de que Santos Dumont morreu simplesmente porque ficou deprimido, porque os aviões foram utilizados para a guerra, isso não é verdade, ok? Santos Dumont, gente, ele sofria de depressão grave. Tinha outros problemas de saúde, talvez até vindos da própria depressão que ele sofria. Né? Alguns dizem que ele teve problemas cardíacos, né? Ficou muito tempo em tratamento em clínicas especializadas. A morte de Santos Dumont, até hoje, ele é um motivo de bastante dúvidas e discussões entre historiadores. Conta-se, inclusive, que quando Santos Dumont morreu, os médicos atestaram, no seu atestado de óbito, ataque cardíaco. Mas alguns historiadores dizem que houveram testemunhas dizendo que, na realidade, ele se enforcou com a gravata. Isso aí, gente, é extremamente polêmico, não se sabe. E, para piorar mais a situação, um dos médicos tirou o coração do corpo e guardou com ele esse coração durante muitos anos. Então ele foi enterrado sem o coração, mesmo que se quisessem exumar o corpo para ver realmente se foi ataque cardíaco, não daria para ver. E esse médico ficou muitos anos com o coração, resolveu mandar o coração de volta para a família do Santos Dumont, mas a família do Santos Dumont não aceitou o coração, obviamente não, né? Tá? E hoje está exposto, esse coração está exposto, me parece que no Museu da Aeronáutica, se eu não me engano. Tá, gente? Então, como todo grande vulto, né, tem aquela sua aura de mistério, né, que é bastante interessante aí para os historiadores. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esqueçam aí de dar o joinha, né, para a gente poder aí, né, ter alguma, digamos assim, credibilidade com o YouTube, tá? Então, mais para frente, eu vou colocar alguns vídeos falando também do Museu Imperial em Petrópolis. Ok, gente? Vida longa e próspera, Ailton Alves.